ter ideia como é que surge assunto maneiro. E aí você vai ver, vai observar um montão de assunto quando você começar a fazer. Ontem tinha uma live. O cara tava falando sobre que era ateu, não sei o que, quando ele tava no TikTok lá, tá metidão lá. Gosta que os outros sigam ele, mas ele não segue ninguém. Aí de repente entrou um cara da teologia lá, né, porque ele colocou o post que é ateu, não sei o que. Aí do nada acontece um assunto assim, aí cai na matemática, assim. Essa turma da esquerda e a turma nova agora, ela é muito relativista, sabe? Tipo assim, então nada é, ao mesmo tempo que não é mais, sabe? Por isso que eles querem desconstruir o gênero homem e mulher, porque para eles nada é, sabe? Que é um completo absurdo também, sabe? O cara subiu e falou, não, tem coisas que são e ponto final, sabe? Vou te dar um exemplo, a matemática, por exemplo, 2 mais 2 são 4, sabe? Não tem como ser outra coisa. Aí o cara falou, não, mas a matemática foi inventada pelo homem, falou, sem o homem ela não tem sentido. Aí não tem sentido, não, então você olha para o céu, você só vê figuras geométricas, né? Você vê figuras assimétricas e simétricas, mas geralmente as simétricas sempre colaboram com a lógica, né? Então, existe uma simetria até nas assimétricas existe uma ideia de harmonia e proporção, sabe? Então, claro, você vai fazer uma casa, né? E aí você pensa, né? Bom, beija-flor mesmo. E como não tem na natureza? Antes, como pudesse pensar em fazer uma casa, ele olha lá e vê o João de Barro e outros também. Você pode ver que eles não fazem aleatoriamente, não sei. Eles escolhem certo tamanho do material, né? Eles escolhem o material de resistência e é matemático. Você tem quantidade, proporção, as questões das medidas e proporções, né? Pesos, medidas, proporções. Eles colocam na sequência, por exemplo, a horizontal, a vertical, eles vão colocar diagonal para cair, eles vão colocar na pontinha que vai ter sustentação, eles vão sempre buscar harmonia na sustentação, sabe? Então, é uma forma de fazer analogia também, sabe? As fábulas elas ajudam muito isso, a aumentar a capacidade do ser humano de fazer analogia. Mas aí o cara não falou isso não, sabe? Mas quando eles estavam debatendo assim, eu fiquei pensando, não, como pode? A matemática não depende do homem. Só que fui procurar, não existe livro sobre isso, sabe? Que doideira. Existe livro dizendo que a matemática só existe por causa do homem, mas não existe o contrário, sabe? A matemática que diz que a matemática não depende do homem, sabe? E ela não depende, cara. Absolutamente não depende. Em tudo dá pra ver matemática, sabe? Se olhar, anda na rua, assim, tipo, e tenta ver algumas coisas aleatórias, assim, mesmo nas aleatórias você vai ver matemática. Lógico que, como é natural, boa parte, assim, alguma parte não. Lógico, né? Nem tudo né? Mas imagina, a árvore, por mais que ela seja, ela não seja uniforme, digamos assim, mas ela tem que ter um mínimo de proporção, porque senão ela não aguenta o peso e cai, sabe? Então, assim, mais que ela penda para um lado, ou cresça um braço mais do que o outro, mas vai crescer de uma forma exorbitantemente, assim. Tipo assim, o tronco central é sempre o tronco central. O tronco central nunca vai ser o braço da árvore, sabe? Senão vai pesar mais do que o tronco, entre aspas, central e vai tombar ela, sabe? Então, assim, existe uma lógica na árvore, assim, sabe? Ela vai ter o tronco central e ela pode ter depois outras proporções de tamanho de braço, assim, né? Que vai crescer, mas sempre vai ter aquele tronco central que é a sua medida de proporção, assim, que dá sustentação, sabe? Então, pô, né? Não precisa ir tão longe para ver que as coisas têm pesos, medidas e proporções. Isso daí é extremamente matemático, sabe? Isso mesmo pode dizer que os números não existem antes do homem, sabe? Se você juntar, ver na natureza, assim, você contar as pétalas de uma rosa, vai ter uma quantidade lá assim, sabe? Isso não depende do homem, sabe? E se eu te arranco uma, vai ter menos uma. Se eu arranco outra, vai ter menos outra. E aí não precisa eu ser um formado em matemática, eu já estou fazendo a matemática ali mesmo, sabe? E aí o cara ficou tentando provar isso daí o tempo todo para ele, assim, ele é tão burro, idiota, que preferiu continuar. Porque assim, o que você lê nos livros não significa, outra coisa que você tem que ficar esperto também na faculdade é isso, sabe? Você pode até ler e ter que acreditar naquilo só para fazer a prova, sabe? Porque a prova vai se basear naquilo. Mas o livro não é seu guia, não, sabe?
Você, aos poucos, o tempo que você vai ficar no velho, né? Você vai criar a sua forma de ver, assim, sabe? Os autores que colaboram com a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver como ensina, sabe? Então, a forma de ver desse cara que leu, assim, é só uma das formas. Mesmo, com certeza, existe o extremo oposto, sabe? Isso é outra coisa também. Assim como existe um número máximo, um número mínimo, as variações, as gradações. As gradações de cores também, a ideia de gradação de cor na natureza é matemática também, sabe? Se o cara não consegue perceber isso, é uma coisa. Agora, negar isso é quase que negar a própria vida, né? Até a movimentação da posição do Sol, né? Meio-dia ele está em cima. Por que chama meio-dia? Porque está na metade do dia. Por que está em cima? Porque na metade do dia está em cima da sua cabeça certinho, sabe? Por isso que chama meio-dia. Aí toma um pouquinho, já não é meio-dia mais, aí já vai. Não precisa eu dizer isso, sabe? Lógico que com o tempo o homem passou a perceber isso e colocar em representações, mas antes a convenção sempre existia, sabe?